Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? Vou começar aqui com vocês, pessoal, a parte de videoaulas para o segundo bimestre, certo? A gente vai iniciar com funções, né? A gente vai trabalhar um pouco com funções, vai explanar um pouquinho de funções, e essa vai ser uma das videoaulas do segundo bimestre para poder eu explicar o conteúdo, né? Vocês tentarem tirar dúvidas aqui na minha explicação. Vou enviar também slides com explicação sobre o conteúdo, exercícios, exemplos para vocês tirarem dúvidas e a atividade, certo? Qualquer dúvida que vocês não consigam sanar aqui com as videoaulas ou com os slides ou até mesmo com o livro de vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Então a gente vai começar aqui com funções, né? É uma relação entre grandezas variáveis de dependência, uma relação de dependência entre grandezas, entre duas grandezas, né? Então, eu digo assim, mais ou menos, que é uma grandeza que depende da outra, né? Coloquei o exemplo aqui para a gente ter uma noção mais ou menos do que é essa dependência, o que é essa função, né? Então, eu botei aqui o primeiro exemplo, pegar um táxi para fazer uma corrida na cidade. Eu vou pegar um táxi para fazer uma corrida na cidade. O motorista ele vai cobrar qual o valor do quilômetro, né? Até que vai valer cada quilômetro rodado. Então, vamos imaginar que ele cobra R$10 por quilômetro rodado, certo? Então, o preço que eu vou pagar vai depender de quantos quilômetros eu vou rodar, né? Então, olha a relação que tem aí. O preço que eu vou pagar no final, né? No final da corrida, vai depender da quantidade de quilômetros que eu vou rodar, porque ele já disse, o motorista já determinou que cada 1 quilômetro eu pago R$10. Então, dependendo da quantidade de quilômetros que eu rodar, é que eu vou ter o preço final. Então, esse depende é a mesma coisa que está em função de. Então, a função é uma relação de dependência, né? Tem uma coisa dependendo de outra, ok? Aí eu coloquei aqui, né, os exemplos na tabela de como poderia ficar essa relação, certo? Ó, na primeira coluna eu coloquei quilômetros rodados. Os quilômetros rodados eu posso rodar qualquer valor, variável aí, que não depende de nada, né? E o preço a ser determinado, que esse preço aqui é o que vai ser dependente dos quilômetros que eu vou rodar. Então, tem essa relação de dependência. Por quê? Porque ele já determinou que a cada 1 quilômetro paga-se R$10. Então, formando aqui a minha tabela, se eu rodar 2 quilômetros, eu vou pagar R$20. 3 quilômetros, R$30. 8, 80, 10, 100 e 12 quilômetros, 120 e assim sucessivamente, né? Então, há essa relação de dependência. Ou seja, a cada quilômetro rodado, que eu chamo de X, né? A variável X, corresponde um único preço que eu vou chamar de Y. Então, isso daí forma um par ordenado, né? O X e o Y. Por que eu preciso olhar essa parte de X e Y, fazer essa correspondência? Porque quando eu vou trabalhar no gráfico, né? Eu tenho aquela partezinha na horizontal, a linha na horizontal, que são os valores de X, e tenho da vertical, que são os valores de Y. E como eu tenho valores numéricos aqui, ó, quando eu vou representar essa relação, essa função no gráfico, eu preciso dos valores de X e fazer a relação com o Y. Então, o X, nesse caso, nesse exemplo aqui, o quilômetro rodado, ele é uma variável independente. Já o Y, que corresponde ao preço, é a variável que depende. Então, para eu ter um preço, eu tenho que ter a quilometragem, né? A quantidade de quilômetros que eu vou rodar.
E isso tudo aqui eu posso representar por uma equaçãozinha, certo? Com essas minhas duas variáveis, para eu não ter que estar escrevendo quilômetro rodado, preço, né? Valor do preço, tal. Eu represento por x e y. E aqui eu coloquei, ó, a minha função, ou a minha equação que representa essa relação aqui de dependência para eu saber o meu y, eu vou depender do x. Então, esse y aqui, ó, o y, quanto é 1 quilômetro apenas? R$10, né? Então, aqui, o valor que eu tenho de R$10 vezes, né, a quantidade de quilômetros que eu vou rodar. Olha aqui, ó, 1 quilômetro, R$10. 2 quilômetros, 2 vezes 10, 20. 8 quilômetros, 8 vezes 10, 80. Então, basta eu multiplicar pelo valor de 1 quilômetro e eu vou ter a minha quantidade, o valor final que eu vou pagar. Então, aqui eu coloquei, ó, y, preço final, ou seja, o que depende, né? Então, para eu determinar o meu y, eu tenho que fazer o quê? 10 vezes x. 10 é o preço por cada quilômetro rodado. E o x é a quantidade de quilômetros que eu vou rodar. Então, para eu determinar esses valores aqui, é só eu multiplicar pelo 10. Né? Então, se eu quiser rodar 3 quilômetros, vai ser 10 vezes 3. E aí me dá o valor. Então, essa formulazinha aqui, ela me ajuda a encontrar o preço total que eu vou pagar. Né? Mentalmente a gente pode fazer isso, mas representando na equação é dessa forma, ok? Então a gente vai trabalhando aí para identificar a parte de função. Então, função é uma relação de dependência entre duas variáveis, certo? E esse exemplo aqui eu coloquei para a gente dar início. Olhe bem, quem são as variáveis aqui nesse primeiro exemplo? Como eu trabalhei aqui, ó, preço final, que vai ser o meu y, né? A variável, então preço final, que é o que depende, e a quantidade de quilômetros a rodar, que vai ser outra variável, né? Outra grandeza, que é independente. Então, aqui seria o valor de x e aqui seria o meu valor de y. Então, na primeira coluna x, na segunda coluna y. Então, a gente depois dá continuidade e vamos trabalhar essa parte de função, tá bom? Espero que eu possa ajudar vocês e qualquer dúvida é só me procurar.